Bom dia, Paulo de Santa Catarina gravando. Podem compartilhar esse áudio. Hoje é o dia 8 de janeiro de 2025, quarta-feira. Agora são 8h38 da manhã. Que a graça e a paz estejam com todos. Eu passo esse áudio porque muita gente está me ligando e está acontecendo assim, enquanto eu estou numa chamada, atendendo uma chamada. Agora, enquanto eu gravo nesse outro aparelho aqui, que é um aparelhozinho de reforço, mais simples, enquanto eu gravo aqui, para passar para o outro aparelho depois e compartilhar. Enquanto eu atendo uma chamada no outro aparelho, chamada de 10 minutos, vai ter aproximadamente 9, 10, 11 chamadas perdidas em 10 minutos. Então tá dando, na média aí, uma chamada perdida por minuto. Assim são os meus dias. Muito bem. O que nós temos aí que eu preciso passar para vocês para que entendam? Tem gente me perguntando novamente, preocupados com a minha situação financeira, gente que não entendeu algumas situações da minha rotina. Eu estive num sítio e teve alguém poucos dias atrás, me parece, me contaram, coisa aí de 2 semanas atrás, não sei se foi vídeo, áudio ou uma lâmina afirmando que eu estou num sítio na maior mordomia, com conforto, com piscina e tal, e que eu não estou gastando nada, então por que eu estou pedindo dinheiro? Quem falou isso é uma pessoa desinformada, possivelmente mau caráter, possivelmente alguém que não gosta de mim, pelo jeito que foi falado. Então me contaram isso, e acontece que eu estive num sítio sim, mas isso já tem mais de 3 meses, quando eu não conseguia vaga em hotéis para renovar, nem em cidade satélite, nem no plano, não conseguia hotéis. Daí apareceu então uma família que me deu hospedagem e eu fiquei, se eu não estou enganado, eu fiquei 3 semanas no sítio. Acontece que de lá, quando havia alguma necessidade de deslocamento para o centro de Brasília, para o plano, como é chamado, isso era no mínimo 1 hora de Uber, no mínimo. Um deslocamento caro e um deslocamento também um pouco preocupante para alguma necessidade mais urgente. Então, foi quando tivemos a informação da iminência de começar mesmo os pagamentos. Isso tem já bem mais de mês que aconteceu. E então eu peguei todas as minhas coisas e saí, me despedi deles. Inclusive eu disse para toda a família: olha, amanhã eu já viajo embora para casa. Então nós todos estávamos muito felizes com as informações, todos emocionados, são grandes amigos, por toda a minha vida eu acredito que eu vou lembrar deles. O acolhimento deles foi fantástico. Aí meu abraço para eles, estão sempre acompanhando os meus áudios. Então eu me desloquei e acabei ficando novamente em hotéis. Por falar nisso, por favor, preciso de ajudas. Tá? Mas o caso é que, para esclarecer esse mal entendido, é o motivo do meu áudio. E falando de mal entendidos, então eu quero aproveitar para mostrar, para explicar quem está nos meus grupos. Ontem à noite eu compartilhei um vídeo que mostra um navio ancorado em Balneário Camboriú, não está no porto, é um navio de cruzeiro e ele não está exatamente no porto, está afastado do porto. E aí quando ele faz a limpeza da areia que sobe com a âncora, quando a âncora é puxada, vem muita sujeira junto, sobe para dentro do navio. E aquilo, o sistema de depuração de limpeza automaticamente larga aquela areia de volta para o mar. Aquilo cai por uma abertura no lado do navio e cai de volta para o mar. Aí tem gente que não entende nada, não sabe nada das coisas, disseram que isso é impureza, que são as impurezas do navio, coliformes fecais, e assim, denegrindo com a imagem de Santa Catarina. De propósito, gente maldosa que sem saber, sem se informar, filmaram aquilo e jogaram para o Brasil inteiro e está circulando na internet. Então eu coloquei esse vídeo nos grupos ontem, só que a maioria dos meus ouvintes não estão nos meus grupos. É uma multidão que me escuta. Então eu estou falando disso agora por quê? Porque nós temos que estar todos atentos
as fake da internet, as mentiras da internet. Nós precisamos despertar o senso crítico, o raciocínio. Nós precisamos aprender a escutar e a entender corretamente, pesquisar o que é verdade e o que não é verdade. Então, por isso eu mostrei também ontem os vídeos explicando sobre o Drex, que o Drex tem mais benefício, aliás, não tem malefício nenhum para ninguém. Até porque ali nos vídeos fake que tem por aí de vagabundos da internet, vagabundos, pilantras, safados, mentirosos da internet, dizendo que isso foi criado pelo governo Lula para tributar tudo, nada mais vai passar sem tributação, que tudo que movimentar no cartão de crédito, qualquer movimento, vai ser informado para a Receita Federal. Acontece que isso já existe desde 2009, tá? Há muito tempo já existe, e isso são regras criadas pelo Banco Central, são regras criadas em legislação no Congresso Nacional, aprovado por deputados de esquerda e de direita. As regras da tributação existem há muito tempo. Acontece que não é possível, não foi possível, não está sendo executado uma fiscalização intensa sobre a movimentação de 212 bilhões de brasileiros. Então, por isso, alguns poucos caem na chamada malha fina para prestar contas de como que gastaram tanto, compraram tanto, movimentaram tanto dinheiro e não declararam um imposto de renda. Então, por isso é que acontece, porque não há condições de acompanhar tanta gente no Brasil inteiro. Mas o sistema já informa todos os gastos, os saques, as compras, o que é gasto no cartão de crédito. O sistema já mostra há muito tempo. Não é de agora e não é o Drex, o bandido do governo, para fazer a fiscalização. O Drex faz fiscalização como outros países mais modernos e mais evoluídos que o Brasil já fazem também há muito tempo. E isso, como eu disse ontem à noite, vai acabar com o crime no Brasil. E todos os países que tiverem um sistema assim, feito Drex com a moeda digital, eliminando o dinheiro de papel, todos esses países vão acabar com o crime. O crime vai terminar, todos os tipos de crime vão acabar. Então, é por isso que eu estou falando. É preciso despertar o senso crítico. O que eu tenho feito há quantos anos? Não é falar de segurança, de organização, da importância de estudar, de aprender a ler quem não sabe. E quem sabe ler precisa aprender a entender o que leu. Precisa aprender a entender o que assiste no noticiário, no celular ou de TV. É preciso entender aquilo que escuta em áudios, porque não adianta escutar e não entender. E eu tenho, infelizmente, muitos contatos, muitos aportados que dizem assim: Paulo, eu muitas vezes não entendo o que você fala, poderia me explicar? Aí eu explico. Então é por quê? Porque é preciso um treinamento. Para quê? Para que todos estejam preparados. Para quê? Para usar bem o dinheiro e não perder o dinheiro e não perder a vida. Pensar em aspectos da segurança com seriedade. Então é preciso contratar uma professora, um professor. Quem não está casado, homem, pode contratar uma professora particular em casa. Agora, homem casado contrata um professor em casa para ensinar, tá? Não cria confusão no casamento, tá bom? Mulheres que não estão casadas podem contratar um professor para em casa ensinar. Agora, mulheres casadas, contratem uma professora, tá ok? Então, é preciso aprender, é preciso usar a inteligência. Todos nós temos, alguns têm pais, é a natureza, algumas pessoas são geniais, e outros não. Outros têm uma inteligência normal, mas todos têm. Então é preciso usar a inteligência. Eu coloquei também ontem um vídeo mostrando uma menina magrinha, parece uma adolescente. E aí 4 vagabundos tentaram roubar a bolsa dela na saída do prédio.
E ela não teve dúvida, ela lutou com os 4, derrubou os 4 de uma forma tão rápida, tão eficiente. O 5º vagabundo, que tinha subido uma escada com a bolsa dela, para fugir com a bolsa, ele viu os 4 pilantras, ladrões ali apanhando, não conseguiam levantar de tão forte que foi a reação dela, no soco e no chute, chutando a cara, chutando o peito deles, derrubando no chão. Eu assisti aquele videozinho, eu não vou exagerar, gente, umas 20 vezes, eu vibrei com aquilo. Aí aquele vagabundo que tinha subido a escada com a bolsa, ele voltou assustado, entregou a bolsa para ela, ela ainda deu um soco nele também, ele devolveu a bolsa para ela, mas é por medo, porque ele imaginou que ela ia subir a escada atrás dele. Então ele veio devolver a bolsa. E é câmera fixa no prédio, no edifício. Não é montagem, não. Ela deu um soco naquele vagabundo que veio devolver a bolsa, que ele caiu de costas e não conseguiu levantar. Por quê? Treinamento em defesa pessoal. E é isso que as mulheres precisam fazer. É minha sugestão, minha insistência, e eu já falo disso há uns 3 anos. Façam cursos de defesa pessoal. Eu vibro quando eu vejo uma mulher independente, que luta, que defende, e se precisar luta no soco, na porrada, mas não deixar homem que é vagabundo, homem que quer se aproveitar de mulher é vagabundo. Na minha opinião, está com o inferno garantido. E não é só luta física, não. Homem que se aproveita de uma mulher, homem agressivo, violento, com palavras, com gestos, com ações, é vagabundo. Devia ir para o inferno na hora em que maltratam a mulher, devia infartar ali na hora, ir para o inferno. É a minha opinião. Eu tenho nojo da raça masculina, aqueles que são violentos, que são agressivos, que desrespeitam mulheres. Eu tenho asco. Então, por isso que eu assisti umas 20 vezes ou mais aquele videozinho. Hoje eu não tive tempo ainda, eu vou olhar mais umas 3, 4 vezes aqui. Então, façam isso, mulheres, todas, não importa a idade, façam curso de defesa pessoal e cuidem da segurança. E não confiem cegamente em nenhum homem, a não ser aquele marido fiel, aquele namorado fiel, aquele amante, companheiro fiel já de muito tempo, aí é outra história. E se ele não está nas operações e agora vai ficar junto contigo, sempre atentas, sempre cuidadosas, sempre, sempre. Tá? E lembrando a todos, mulheres e homens, cuidado com a pilantragem e não esqueçam que a melhor proteção é a oração. Muito bem, das operações, eu tive uma informação de que já tem horário marcado para começar hoje o link, a distribuição do link do pagamento da redenção. Aquele pagamento de 1%. Tá? Então eu tive a informação que esse link já tem horário marcado para ser entregue hoje para as pessoas e que já tem horário marcado hoje para o adiantamento. Tá? Então, portanto, como eu já tive a informação, eu espero que hoje então aconteça de fato. Por isso, porque eu não posso aguardar, tenho umas situações para resolver com a maior brevidade possível, é por isso então que eu já no início do áudio já falei disso. Podem mandar ajuda sim e comprovante para Maristela. Pix do Paulo Malman, porque o Pix, lá vocês vão ver, não é do Paulo de Santa Catarina. O Pix é do Paulo Roberto Malman. Então mandem para ele e o comprovante para Maristela. O Pix é o CPF dele, tá bom? Então, pera lá. Agora eu fiquei em dúvida. Tá certo. Quem tá falando é o Paulo de Santa Catarina. E o Pix é pro Paulo Malman. Ufa, chego a me atrapalhar. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Tenham um bom dia. Desejo tudo de bom sempre que Deus pode entregar. Eu desejo para todos. Menos para os pilantras. Os pilantras eu quero que sejam tratados como pilantras, como bandidos. Beijo do Magro.